Eu sou Rebeca Vilela e esse é um espaço para a gente conversar com pessoas interessantes que estão por aí, inventando um jeito de caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Eu sou psicanalista e na clínica ouço com frequência a pergunta: será que eu estou ficando louco? Será? Você pediria demissão da Rede Globo? De repente, você percebe que não quer mais seguir pela estrada que pegou há tanto tempo. Você conhece o limite de velocidade, conhece a localização do radar, do quebra-mola, curva, subida e descida, enfim, modo piloto automático. Olha a paisagem em volta, nada de novo, mas de alguma forma não reconhece mais o caminho. Você mira no espelho retrovisor e está lá, um estranho familiar. As mãos no volante são suas, mas parece impossível mudar de direção. Não tem outra estrada. Aí é preciso reduzir a marcha, parar no acostamento para desenhar um novo mapa. E sem garantia de asfalto, né? Na maioria das vezes o chão é de terra mesmo. Aí é apostar num novo caminho, numa nova paisagem e se abrir para surpresas depois da curva inédita. E quem ousou recalcular a rota e está aqui com a gente para contar a história dela e para também provocar algumas reflexões sobre as nossas escolhas e também possibilidades, é a Iana Coimbra. Bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Rebeca, eu que agradeço, estou super feliz de estar Feliz. aqui e adoro. O nome do programa é maravilhoso, né, gente? Você Ai, que pensar, né? bom. Vida louca, mente sã, basicamente é isso que a gente vive, né? É isso, como Tentar manter manter. uma mente sã no meio de É uma vida isso. louca. É isso mesmo. E a ideia que eu tenho de você, Iana, a imagem que eu faço de você é de bastante tempo atrás, Hum. dançando e sorrindo, como se aquele momento bastasse. E era bonito demais de ver. Você dançando em família, né? Mãe e irmãs. Aí o tempo passou, te vi na TV e eu vi várias amigas em comum, assim, muito apaixonadas, impactadas, encantadas com a sua habilidade para a escrita e para abrir um espaço de diálogo entre mulheres, mediado pela leitura. Isso é muito incrível, muito lindo. Esse é um pouquinho do meu olhar. Agora eu quero que você conte para a gente quem é você nessa corda bamba que é a vida acontecendo, Ai, já fiquei até Iana. emocionada. É gostoso a gente se ver pelo olhar do outro, né? Sim, Porque nem sempre o olhar que a gente tem sobre a gente mesmo é um olhar generoso, né? Muitas sim, vezes falta muito essa verdade. generosidade sobre nós. Mas quando você fala desse olhar da Iana dançando, sorrindo, como se aquele momento fosse o único a ser vivido, essa é muito a Iana. Eu sempre fui muito inteira e intensa em tudo que eu fiz. Uhum. A dança, ela entrou na minha vida ainda criança. Minha mãe foi uma bailarina durante muitos Sim. anos, dançou em diversos formatos, em diversos lugares, em diversos palcos. E minha mãe era uma mulher jovem, mãe de 3 filhas, com uma rede de apoio muito limitada e com a limitação de uma rede Hum. de apoio, a opção era levar as crianças para onde ela fosse. Então, eu brinco que eu fui graduada em Educação Física na Ah, UFMG, tá, na ótimo. infância, porque ela levava a gente para a sala de aula. Maravilhoso. Mamãe levava a gente para os lugares onde ela ia dar aula. Então, era assim, se ela fosse fazer uma atividade, as filhas iam junto, porque não tinha quem ficasse com a gente. Minha avó Uhum. ficava, mas minha avó também Sim. trabalhava, né? Então, E 3 filhas em idades muito próximas, né? hoje eu tenho 39 anos, a Yara, que é minha irmã mais velha, tem 42, a Isa, Muito que é abaixo de mim, tem próximo. 36. E tenho irmãs gêmeas que estão lá em casa agora com Sim. os meus filhos, que têm Lembro da sua 17. mãe grávida. É, mamãe, ela foi mamãe muito jovem, depois foi mamãe já na fase da Uhum. maturidade, com 44 anos, quando ela engravidou das gêmeas. Então, a dança, ela entrou na nossa vida porque era onde a mamãe estava. E aí ela, Uhum. gente, então vamos. Então eu lembro que eu fiz patinação artística no Colégio Anchieta, porque minha mãe era coreógrafa da equipe de patinação. Então, ela, ó, minhas filhas vão Olha, fazer patinação também, porque elas têm que estar em algum lugar dando aula. A gente fez ginástica olímpica na fantástico. ACM, porque minha mãe era coreógrafa da equipe de ginastas. Uhum. As meninas vão fazer ginástica aqui enquanto eu estou dando aula. Então, a dança foi entrando muito assim. Eu dancei de uma forma intensa
até os meus 27 anos, 26, 27 anos, quando eu comecei a trabalhar em televisão. E aí ensaio já era complicado, a gente viajava muito aos fins de semana, não Sim. dava mais, o plantão entrou. E aí eu Uhum. entendi que era hora de encerrar um ciclo Sim. e abrir um outro ciclo. Então, quando a gente pensa em transição e a gente vai É. olhar para a vida da gente, a gente passa por várias transições ao longo da nossa vida. Mas muitas vezes a gente só enxerga essa transição profissional, essa transição de carreira, quando você pede demissão ou quando alguém te manda Sim. embora e você tem que mudar de uma profissão para outra. Mas quando a É. gente olha para a nossa história, quantas transições a gente já passou? E Sim. como é que a gente aprende a lidar com esse encerramento de ciclos e início de outros ciclos? O meu caso com a dança foi mais ou menos assim. E encerrou um ciclo, mas a dança permanece de alguma forma, né? Que eu lembro de você falando sobre algo sobre ficar descalça, Ah, eu sobre sempre vivo chegar, descalça. dançar e estar ali em contato com o chão. Acho que na sua casa, né? Ali na área Gente, do eu só quintal. ando calçada porque se eu chegar descalço em qualquer lugar, as pessoas não vão me aceitar. Mas É. eu sou uma pessoa do pé no chão, assim. Eu gosto de andar descalça no chão, em casa. Na redação mesmo, como repórter, eu chegava da Uhum. rua, tirava o sapato, Sapato. era normalíssimo você me ver É. andando descalça por ali. Então, eu tenho esse contato. E a dança hoje é um lugar. Quando as pessoas falam, como é que foi parar de dançar? Na realidade, eu nunca parei de dançar. Eu continuo dançando Sim, na minha casa, continuo dançando no isso. meu quarto, continuo dançando no meu quintal. Mas dançar numa plataforma é diferente. Mas isso Sim, ainda revisitei alguns momentos. Quando eu sinto vontade, quando aparece algum convite legal, eu vou. Mas é como revisitar um ciclo que já foi encerrado. sim. Um ciclo bem encerrado, bem vivido, bem elaborado. Por isso que quando eu Que revisito, não bom, dói. É que uma bom. visita gostosa, é uma visita que faz um carinho na Boas alma. lembranças. E aí eu penso, nossa Deus, agora eu fico 2 semanas sem andar, né? Ai, que ótimo. Então, a minha relação com a Ai, dança segue assim. Minha Ana, mãe continua bacana. dançando, ela é professora da UFMG, ela tem os grupos dela de dança experimental. A Isa, minha irmã, também dança. A Yara, minha irmã, dança de vez em quando. As minhas irmãs gêmeas dançam também, mas hoje eu Mas tô. seguiram outros caminhos além da dança também, Sim, as suas sim, irmãs, sim, né? Eu fiz como Palácio você. das Artes também. Eu brinco que hoje eu sou Ótimo. uma bailarina aposentada. Esses dias eu fui na aula de balé da minha filha. Minha filha Sim. tem 7 anos, aí era aula das mães, né? E eu fui. E aí ela falava, chegou a minha mãe, é uma bailarina aposentada. Eu falei, Ai, ótimo, que me coloca ótimo. desse lugar, porque a gente não cria expectativas. Verdade, verdade. Ai, que gostoso, muito bom. E Ana, você já começou a falar um pouco sobre transição, e esse é o nosso tema aqui, né? E esse podcast é um convite para a pausa, sabe? É um convite à pausa, um convite à reflexão sobre as escolhas que a gente tem feito e também sobre o que a gente tem feito sem reflexão, sabe? Pilhado nas diversas e mais variadas demandas internas e externas também. Mas as pessoas chegam para a gente no consultório e na vida, assim, eu falo que abraçadas a um manual de doenças, né? Então, é ansiedade, depressão, pânico e muitos outros nomes para angústia. E é real, a angústia é real. Mas quando a vida não está legal mesmo, tem algo que está incomodando mesmo, a pergunta que a gente precisa colocar, né, é o que eu posso fazer com essa desordem aqui na qual eu me encontro? Né? Então, isso para além de reclamar do sol, do cônjuge, do marido, da rotina, da falta de recursos, tudo isso é real também, mas para além disso, eu posso me responsabilizar, posso me apropriar da minha vida e bancar um caminho novo, sabe? Não é fácil, né? Isso é muito difícil, mas permanecer nesse lugar que na psicanálise a gente chama de gozo, também não é fácil, também tem um custo de vida muito alto, né? Então é uma delícia estar com você aqui para mostrar que é possível, para inspirar mesmo. Acho que é isso que você faz. Também ouço você falar que você sopra asas. Ah, meu E negócio acho é isso esse. muito lindo. Então eu queria que você começasse a Eu soprar aqui para inspirar mesmo e começar falando com a gente dessa palavrinha que a gente conversou antes, que é carreira. Como que você vê carreira? Então, a gente tem um entendimento de carreira que é um entendimento muito limitado, que é muitas vezes pautado por aquela decisão que a gente toma na adolescência, de qual Uhum, faculdade, qual curso que você vai fazer. Então, a verdade. gente começa a pensar carreira muito associada à profissão. E aquela escolha que você Isso. faz no momento em que você muitas vezes não tem nem condição de escolher, né? Quando eu fui fazer vestibular, né? Eu sou do tempo do vestibular, eu fiz o primeiro Enem da história, eu fiz, mas Uau. como não era um teste que o MEC estava fazendo, eu tentei para turismo, porque eu amava viajar. Uhum. Eu não queria ser
turismóloga, eu queria ser turista, na verdade. Fui perceber isso anos depois. Eu tentei para jornalismo porque eu sempre amei falar, conversar, mediar, escrever. Sempre foram coisas que estavam muito fortes na minha identidade e acredito que foi uma escolha correta. E eu tentei também relações internacionais. Eu tinha participado na época do colégio das simulações da ONU, estava começando isso a acontecer aqui no Brasil, não existia aqui no Brasil, acontecia fora. Então, os alunos da PUC Minas estavam trazendo, muito em diálogo com os alunos da UNB. Então, eu participei dessas simulações da ONU e me apaixonei. Sim. Queria ser diplomata, queria estudar no Instituto Rio Branco. E não passei, fui passar no vestibular em jornalismo e ali minha vida começou. E eu fui formada numa faculdade para ser jornalista. Sim. Mas o que mais que a gente tem na nossa vida, na nossa trajetória, que vão nos apontando outros caminhos para além daquela formação que a gente faz durante 4 anos numa faculdade? Porque se eu for parar e pensar naquilo que eu aprendi nos meus 4 anos na faculdade, é muito pouco, diante de todas as outras décadas que eu vou ter de um exercício profissional. Então, sim, eu tenho um diploma. Minha filha, esses dias, perguntaram na escola dela qual que era a profissão da mamãe. E ela falou assim, mamãe, eu falei que você é professora e palestrante. Eu falei, filha, pode falar, mas deixa eu te contar, jornalista, eu sempre vou ser, porque eu tenho um diploma, eu fiz uma faculdade de jornalismo. Então, o nosso entendimento de carreira, ele tem que ser separado da profissão. Porque a minha profissão de formação é jornalista? Eu tenho um diploma disso que me garante que eu sou jornalista. Eu posso nunca mais pisar num estúdio. Ou nunca mais escrever uma reportagem. Eu continuo sendo jornalista, igual um advogado, né? Que se forma, se ele largar o AB, ele continua sendo um advogado, né? Ele é um bacharel em direito. Se ele fez a prova. Enfim... mas a gente tem que entender que a carreira ela é um percurso, ela é um caminho. E a nossa carreira começa quando a gente começa a nossa vida profissional. Qual que foi seu primeiro trabalho? Não estou falando de trabalho de carteira assinada, mas qual que foi o primeiro trabalho que você fez na vida, assim? Banco. Banco? Você era o quê lá? Eu era escriturária, trabalhava ali bem na recepção do banco e devolvendo cheque, devolvido. Ai, gente, tem que delícia, né? lembranças. Só que não. A sua carreira começou aí. Foi. O meu primeiro trabalho na vida foi fazendo cestas de café da manhã aos 15 anos, que eu e minha irmã, a gente queria viajar, precisava de fazer passaportes, as coisas, a gente começou a fazer cesta, a gente vendia cesta, cobrava, entregava, meu pai fazia o serviço de entrega, a gente antes da aula ia fazer as entregas. Depois eu fui animadora de festa infantil. Olha. Então a minha carreira começou aos 15 anos de idade como animadora de festa infantil e fazedora de cesta de café da manhã. Não foi com o jornalismo. Então, a gente pode ter várias profissões ao longo da vida, enquanto a gente vai desenvolvendo as nossas carreiras. Sendo que existem muitos trabalhos que ainda não têm nem nome. Existem algumas profissões que vão surgindo hoje que há 5 anos atrás não existiam. Então, a gente está no momento... Acho que é muito pretensioso também falar, estamos no momento de aceleração. Não, na realidade, a história, o tempo todo, a gente está vivendo um momento de transição, em que novas carreiras, novos trabalhos, novas funções vão surgindo. E outra coisa que a gente precisa desconstruir também é que todo mundo vai ter essa questão linear profissional. De que você vai ter um privilégio de fazer o ensino médio, entrar na faculdade, aí vai ali na graduação, já começa a fazer um estágio, aí você consegue um bom emprego e é promovido, aposenta. Essa ideia de uma construção de uma carreira linear, isso é algo que hoje não se sustenta mais. Essa é uma visão dos baby boomers. E aí a gente tem que ter um olhar, historicizar esse entendimento para falar, opa, peraí, por que às vezes eu estou tentando ter um modelo de carreira que não me atende, mas atende ao meu pai, ao meu tio, à minha avó, a um antigo chefe? De qual geração nós estamos falando? Então, a gente tem que entender o que era carreira e trabalho para os baby boomers, o que é carreira e trabalho. Eu sou millennial, né? Então, para quem é millennial, e compreender que para a geração Z é outra coisa, e para a geração alfa vai ser uma outra coisa. Pode ser que o trabalho que os meus filhos vão ter ainda nem existe. Nem existe, provavelmente. Então, é bem possível. A gente precisa se desapegar um pouco da carteira de trabalho, sabe? Pensar o que você pode fazer para além desse entendimento linear. E acho que com esse olhar, acho que é o seu, e talvez me ocorreu aqui, que talvez isso viabilize um pouco também, até, ou encoraje algumas mudanças, que a impressão que estou tendo assim, é que você inclui o trabalho numa carreira, que é uma vida. Com certeza, exatamente. Que é o seu caminho, que é a sua vida, muito mais do que
Então, se eu te perguntar assim, porque a pergunta que a gente faz, que você é, quem você é, a gente responde com o que a gente faz, né? Ou seja, Porque você é jornalista. exatamente, E dá uma resposta, uma pergunta que não foi não foi feita. feita. Não. Quem você é uma coisa, o que Jornalista. você faz é outra coisa. Agora, a gente entende um pouco assim o espanto das pessoas com você nesse momento, porque realmente você respondeu, sou jornalista da Rede Globo, Durante tem muitos um anos. lugar social, sim. Sim, Né? claro. Alcançou. Venceu na vida. Venceu na vida, bem-sucedida, né? E aí, de repente, vamos começar um pouquinho de trás? Você Pode. falando das suas expectativas, então você começou até um pouquinho a falar em relação ao jornalismo. Então, eu era aquela menina na escola que adorava apresentar trabalho. Uhum. Eu era aquela menina na escola que juntava o trabalho de todo mundo assim, falava assim, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Eu editava os trabalhos e falava, o trabalho é esse daqui. Então, na realidade, eu fiz jornalismo minha vida escolar inteira. Minha vida escolar inteira eu fiz jornalismo, porque eu editava o trabalho, eu apresentava o trabalho, eu redigia os trabalhos. Então, essas características, essas habilidades que essa profissão, que esse trabalho demanda, eu já ia lapidando desde a minha adolescência. Sim. E essa é uma orientação muito importante para a gente trazer para as pessoas. Quando você pensar, mas o que mais que eu sei fazer? Pare e pensa, quais são as habilidades naturais que você tem? O que você faz com muita facilidade? Você às vezes fazia na infância, na adolescente, que você nem percebe mais, né? Então, eu sabia que eu tinha habilidades que eram bem adequadas ao jornalismo. E entrei na faculdade sonhando em ser repórter de televisão. Sim. Mas eu não tinha coragem de falar isso para ninguém. Que eu tinha muito medo de dar errado e ser cobrada disso. Eu não tinha família famosa, eu não tinha família conhecida, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém que trabalhava em televisão, eu não tinha nenhuma indicação. Tudo que eu tinha era a minha vontade de aprender e de ser alguém. Sim. E eu ouvi de uma professora na faculdade que eu não levava muito jeito para a TV. Então eu fiquei muito frustrada quando eu ouvi isso numa disciplina, e eu falei, então eu já estava trabalhando com marketing, com comunicação, com essa outra área, eu falei, vou continuar investindo nisso. E durante muito tempo, eu evitava esse lugar da televisão, porque era algo que eu ambicionava, que eu gostaria, mas que eu ouvia alguém falando que eu não levava jeito. Hoje, quando eu assisto a minha primeira e minha segunda reportagem que eu fiz na faculdade, eu dou razão para essa... Claro, né? Mas a gente não tem direito de falar para o outro que não é bom para aquilo, né? Ainda mais nessa fase de experimentação. Então, eu entrei na faculdade sonhando com isso. Passei por vários caminhos, saí da faculdade, assim que eu formei, já fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, fazer um MBA em marketing, porque eu estava trabalhando com marketing, foi uma outra transição também. Porque eu saí da faculdade, eu não pude fazer estágio na faculdade em jornalismo, porque pagava muito pouco, eu pagava a minha faculdade. Então, por isso que eu falo que existe esse lugar de privilégio de quem tem essa carreira linear que consegue, em primeiro lugar, estar numa universidade onde você não tem que trabalhar. Sim. É um super privilégio. Onde você consegue fazer todos os estágios. Iniciação, gente, é um privilégio. Porque na vida real, na minha vida real, eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde para poder pagar minha mensalidade para estudar à noite. E quem que era a Iana que chegava à noite na faculdade? Uma pessoa exausta. Eu dormia muito em sala de aula. Eu concordo, o professor fala que eu não era uma boa aluna, eu não era uma pessoa brilhante. Né? Tanto que hoje, quando eu penso que eu estou terminando um doutorado, eu até falo, meu Deus, quem diria que essa pessoa conseguiu fazer isso? Então, a minha chegada na televisão, ela teve essa sensação assim de ufa, venci na vida. Mas também eu era a pessoa certa, na hora certa, apareceu uma vaga num dia determinado em que eu era a pessoa disponível, então tem essas coisas também que vão cooperando, e eu fui muito feliz como repórter, fui muito feliz como apresentadora, e sim, existe esse peso, né, de falar repórter da Globo, antes eu passei pelo SBT, passei pela Rede Super, mas eu lembro quando eu apresentei o jornal MGTV pela primeira vez, várias pessoas falaram, é isso, você chegou, você ainda vai para lugares mais altos, mas até essa ideia de desconstruir lugares mais altos, porque o que é um lugar alto? Para quem, né? Quem é que estabelece aí, né? Quer dizer que só vai ser um jornalista de sucesso aquele que estiver na bancada de jornal? E aquela pessoa que é uma pessoa extraordinária de bastidor, uma excelente produtora, um excelente editor.
Então, essas percepções muito atreladas de sucesso a essa visibilidade legitimada sempre me incomodaram, né? Sempre me geraram um incômodo, porque quando a gente olha para a mulher, ainda mais nesses lugares, também são percepções que vêm muito carregadas num etarismo. E dentro de um Sim. padrão de beleza, dentro de um padrão estético, que são padrões né, assim, excludentes. Sem Então, eu dúvida. brinco que o homem ele pode trabalhar até os 250 anos, que ele vai continuar lá lindo, pleno, e nossa, que homem Cada trabalhador. vez mais experiente, Poxa, mais esses cabelos capaz, brancos, não como é? dão charme. É, Agora, a mulher, quando ela vai chegando perto dos 60, e fala, gente, essa mulher já deu, né? Tá na hora de ir ali é. curtir a vida, né? Assim, curtir a vida significa dê espaço para outra mulher mais jovem. Então, isso sempre me incomodou, sempre me incomodou. E aí, quando antes você Uhum. falou sobre essa questão do incômodo, eu acredito que tudo começa com o incômodo. Sim. E a questão é, o que que a gente faz com os nossos incômodos? Como você pega esses incômodos, que muitas Sim. vezes eles vêm ancorados em problemas, aquelas reclamações que a gente faz, né? Você reclama, reclama, Uhum. reclama, você está reclamando de algo que te incomoda. E a gente mudar isso, pegar isso que te incomoda e transformar em algo. Sim. Eu chamo isso de fazer um diagnóstico de incômodos. No meu Ótimo. processo de transição de carreira, no ano de 2020, eu já eu estava na Globo há 6 anos. Uhum. Eu comecei 6 anos, estava no meu 6º ano na Globo, e eu comecei a pensar nos meus incômodos em relação à profissão. E foi aí que eu Você foi comecei. bem rápida, né, Em qual nisso. sentido? Sim, em pouco tempo, você já chegou perto desse diagnóstico, assim, Ah, eu acho que já o deve tempo, ser uma prática sua eu acho que o tempo é uma coisa muito questionar a relativa. sua vida, questionar Sim, eu questiono suas muito o tempo inteiro, escolhas. sim. E eu tenho muito claro que para eu chegar onde quer que seja, eu preciso me mover. Uhum. Nada na minha vida caiu de mão beijada, sabe? Sim. Eu falo, eu não sou herdeira. Eu sou trabalhadeira, né? Então eu tinha que trabalhar, eu tinha tudo que eu quis na minha vida, eu tive que correr E atrás que e sorte, construir. né? Que bom porque você vem construindo coisas muito lindas, É, projetos muito lindos. Que bom. eu fico feliz de ter tido coragem, sabe? Sim. De ter tido coragem, de pegar os meus Uhum. incômodos, fazer os meus diagnósticos de incômodos, entender, né, o que Sim. está me incomodando. O que está me incomodando é algo em relação ao ambiente de trabalho, é em relação à profissão, é em relação a mim. De onde vem esse incômodo? Ok, Sim. fiz esse diagnóstico de incômodos, e agora o que eu faço com isso? Sim. Então, E ali nesse momento, então, 6 anos de Rede Globo, é, você deu essa pausa aí para esse diagnóstico. não foi bem uma pausa, na realidade foi uma pausa que eu estava de licença maternidade, Ah, né? tá. O Nicolas tinha nascido e a gente estava no, né, o início de 2020 era o início ali da pandemia, Uhum. então estava todo mundo, acho que, se reanalisando e se olhando, né, e com honestidade pensando, tá, o que que a gente faz? Vem uma Uhum. pandemia, morre um monte de gente, você fica dentro de casa, algo tem que brotar disso, né? Algo tem que surgir disso. Uhum. Então, ali eu comecei a fazer um exercício de pensar para onde a minha profissão estava me levando. E se para onde ela estava me levando Sim. era um caminho que eu gostaria de ir. E para ver também se existia futuro nesse lugar onde eu estava, Sim. né? Então, eu estava com 36 anos e falei, tá, e quanto mais tempo de vida útil eu tenho nesse lugar, né? Uhum. Quanto mais tempo de produtividade esse lugar me dá. E se ele não me der, para Aí você onde que está eu vai? considerando essa Onde que eu vou? questão da mulher na televisão. Da mulher também e do exercício profissional, assim, sabe? Você via um limite, então, ali Com uma. certeza, com certeza. A gente vê que o jornalismo vem se reconfigurando, as empresas Uhum, de tá. comunicação estão se reconfigurando. Sim. E no caso, Léo, eu estava com 36 anos. Eu parei para pensar assim: daqui 20 anos, onde estão as mulheres de 56 anos no Ah, jornalismo? tá. E eu comecei a ver onde essas mulheres estavam. E, e eu falei: opa, Elas vão para os elas não bastidores? estão. Não, não estão Elas na não estão. TV. Ou elas estão nos bastidores, Vai para ou então já pediram demissão, hum, ou então, né, vão fazer outros foram fazer caminhos. outros caminhos. Então, eu fui ver que essas pessoas Internet. não estavam. E aí, as minhas Olha, grandes referências, as mulheres que eram as minhas grandes referências, quando eu estava na faculdade, eu comecei a procurar onde que elas estão e olhar sim. para elas. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer algo, porque eu não quero, com 56 anos, estar vivendo o que eu já estava vivendo naquele momento. Então, assim, a vida Hum, do repórter é uma vida muito, muito cansativa, né? De questão de horário, de questão dos lugares, do que você faz. É uma profissão muito é. desgastante.
Finais de E semana, né? Horários você trabalha todo feriado, né? Feriado não família. existe. Feriado não existe. Eu sempre Uhum. falei que eu odiei plantão do dia 1 até o último dia, tanto que quando eu pedi demissão, demorou um tempo ainda para eu sair da Globo, eu falei, eu não faço plantão aí nunca mais, assim, vocês não contem comigo aqui Sim. mais. Sábado, domingo, feriado, que eu não venho, eu não venho. Tô avisando que eu Uhum. não venho. Posso esperar mais um tempo para até formalizar o que for formalizado, mas eu não quero mais a plantão. Uhum. Então, acredito que a gente tem que ter essa clareza, sabe? Do que a gente quer para a vida da Sim. gente. A vida que a gente quer, o trabalho que a gente tem hoje, vai nos entregar? É. Eu entendi que a vida que eu queria, o trabalho que eu tinha, não me entregava. E aí, outra análise que eu É. tive que fazer. A minha profissão, dentro do que eu faço hoje, tá? Porque você pode fazer transição dentro da própria empresa, né? Sim. Ok, isso que eu faço aqui, esse cargo já deu, posso ir para outro cargo. Você pode gostar do seu cargo, mas não gostar da empresa mais onde você está. Aí você pode pedir demissão da sua empresa e procurar esse mesmo cargo em outra empresa, né? Então, por exemplo, eu Sim. poderia falar, não quero ser repórter mais nessa emissora. Sai Sim. dessa emissora e vai para uma outra emissora. Ou então, não quero mais ser repórter e vai para uma outra função ali dentro. Ou então falar, oi, jornalismo, beijo. Sim. Isso aqui eu não quero mais. Então, É. eu fiz o que eu ensino no meu curso sobre transição de carreira, que chama Transição na Pauta, porque eu falo que eu tive que colocar a transição na minha pauta, de que a gente tem que fazer um plano de voo. Então, eu Uhum. fiz o meu diagnóstico de incômodos. Depois que eu fiz o diagnóstico de incômodos, eu tenho que fazer uma análise de contextos. Agora, só ficando um pouquinho nesse diagnóstico, ele não é fácil também, porque você está realizando que teve uma idealização ali que já foi furada. Né? Ou você O que você seguiu por chama de algum furada? tempo, O que você chama de idealização o furada? ideal caiu, né? Fala assim, meu sonho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de duas visões que eu tô aqui assim. Se uma é assim, eu idealizei esse lugar, o que eu quero para mim é isso, eu idealizei, cheguei lá, não era bem aquilo, ou foi aquilo mesmo por algum tempo e de repente não, a partir de um certo momento já não era mais. Eu mudei. Eu, Agora eu estou em outra fase, eu vivi isso aqui até agora. Como foi a dança? Que eu bom dançar até vejo, agora. Agora é outra. eu vejo de duas formas. Nesse período, o jornalismo mudou muito. O Uhum, exercício profissional mudou muito. uhum, Então, a gente hoje, o repórter, ele também é cinegrafista, ele também filma, ele tem uma carga de trabalho maior. Existe também um achatamento salarial da profissão. tá. Então, o jornalismo anteriormente, você tinha expectativa de grandes salários, Sim. de uma realidade de longevidade profissional que hoje não existe mais. Uhum. É um efeito da convergência jornalística, da convergência Sim, midiática. É isso. Você sim. tem hoje várias pessoas, você tem equipe que você pega uma câmera dessa, pega um É, celular igual o seu, e você vai para a rua e vai e faz ali sim. tudo só com o celular. É uma outra forma de fazer jornalismo. Não estou falando se é bom, não estou falando se é Tá. ruim, estou falando Uma que é diferente. realidade, é É, assim. é uma Isso. realidade. Então, tem essa questão também dessa mudança desse cenário. Eu dou muita. Semestre passado eu dei aula na UFMG para uma turma de jornalismo, uma prática de TV, foi super gostoso, né? Eu faço doutorado na UFMG, então, semestre passado eu dei aula lá, fui estagiária aos quase 40 anos de idade, fiz estágio. Esqueci como é que é o nome? Fiz estágio docente, esse é o nome. Ah, E aí foi muito gostoso dar aula para os alunos, porque eu explicava isso para eles. Eu falei: olha, o que eu aprendi de jornalismo há 20 anos atrás, numa faculdade, eu fiz faculdade, eu entrei no vestibular em 2002, né? Foi quando eu comecei a fazer faculdade, há 21 anos. uhum. Era uma profissão. Sim. Hoje é outra. É claro que eu apurar a notícia, comunicar a notícia, escrever a notícia, isso não mudou. Mas o como mudou, os Tá. formatos mudaram. Então, essa falta de perspectiva financeira começou a me incomodar, porque antes não me Uhum. incomodava, a gente fala muito no jornalismo, né, que você sabe que é uma profissão mal remunerada, e você abraça isso e segura na mão de Deus e vai. E durante muitos anos, eu me acomodei nessa posição. E aí, eu deixava, isso eu nunca falei publicamente, Uhum. e acabava que eu deixava, meu marido é engenheiro, ele é empresário, então eu sempre fiquei muito acomodada nesse lugar de que eu poderia trabalhar com algo que financeiramente não ia me dar um grande salário, porque dentro da minha equação familiar, meu Ok. marido segurava as Segurava. pontas. Uhum. Até o momento que eu comecei a pensar, falei, não, peraí, eu quero ser melhor remunerada. Eu quero ter um trabalho que eu consiga
ter um sucesso financeiro, Sim. né? Porque, gente, televisão tem muito glamour, assim, enfim, né? É. Se você vai olhar, você está curioso em relação a salário, entra no site do sindicato e olha lá o piso salarial que você vai ver quanto que a fortuna Porque que o é visto jornalista... como celebridade, né? Você é uma artista. Não, Você é zero, isso não Não, existe. é. Então, é muito comum, inclusive, que jornalistas tenham Uhum. mais de um trabalho. Né? Dentro da Rede Globo, a gente Sim. não podia, assim, a gente não podia fazer nada que tivesse a imagem da gente, Tá. porque a gente tem um contrato assinado de exclusividade de imagem. Então, ali não podia. Mas, assim, Podia se vincular mais nada. nenhuma outra empresa, Não, projeto. não podia. além. Não podia. Que se a imagem tivesse associada, não. Então, por Sim, exemplo, tem um colega lá que ele tem uma empresa de brownie, ele vende brownie. tá. Maravilhoso, inclusive. É o outro trabalho dele, que complementa a renda dele. A gente tem colegas que dão media training, que dão palestras, mas... Sim. Então, é muito comum que as pessoas, para complementar a renda, elas É. façam outras coisas, né? Então, eu comecei a olhar também esse futuro financeiro da profissão, de que os grandes salários estavam sendo extintos, Tá. né? Então, a televisão, ela viveu uma época de ouro, Uhum. em que você tinha pessoas que ganhavam salários ótimos, Sim. e que venha tendo um achatamento. Por quê, gente? A audiência vai diminuindo, a anunciante Sim. vai diminuindo. Então, quando a gente olha o jornalismo hoje, a gente olha o mundo da televisão hoje, é muito diferente de 30 anos atrás. É, Então, sem esse é um dúvida. fator? É um fator. É o único fator? Não. Então, nesse sentido, a profissão, as coisas mudaram nesse processo enquanto eu já estava percorrendo esse caminho. Teria feito diferente? Teria procurado outro curso? Não, eu nunca procurei nada, nunca trabalhei motivada por dinheiro. Sim. Até porque senão não teria feito jornalismo, eu teria procurado outra coisa. Então, esse é um fator. E a outra coisa é que eu tinha uma lista do que eu gostaria de fazer, assim, né? Dos meus desejos. Então, eu queria apresentar jornal? Queria. Eu apresentei todos os jornais da Globo. Então, eu apresentei Bom Dia Minas, apresentei Bom Dia Brasil, apresentei MG1, apresentei MG2. Uhum. Eu fiz reportagens para todos os jornais. Fiz Bom Dia Minas, eu fiz Hora 1, eu fiz Bom Dia Brasil, eu fiz Jornal Hoje, eu fiz MG1, eu fiz Jornal Nacional, eu fiz Fantástico. Sim. Eu não fiz esporte. Não fiz esporte e isso não estava na minha lista. Fiz Terra de Minas, que eu amava. Ai, Então, demais. eu fiz tudo. Então, eu cheguei nessa conclusão, assim, que o que eu podia fazer das minhas listinhas de realização, eu fiz. E aí cruzaram essas duas questões. Essa certeza de que eu tinha feito tudo o que eu queria fazer. A Iana criança, a Iana estava saciada. Sim. Aquela alma, porque tem muita coisa que as pessoas não percebem, mas que elas agem para alimentar o coração dessa criança que está lá Sim. atrás, ainda com essas demandas, né? E aí eu sempre brinco com meu marido hoje, quando ele compra alguma coisa para os nossos filhos, eu falo assim, você está comprando isso para você? É para o Fred de 7 anos? É para o Fred de 3 Ótima anos? pergunta. Ou é para o Nicolas e para a Catarina? Né? Então eu sempre faço essa pergunta para ele. Eu já fiz essas compras também de coisas para minha Sim. filha, que não era para ela, era para a Sim. Iana criança, né? A Catarina eu comprei uma casa da Barbie para ela, que era muito mais para mim do que Sua. para ela, né? Eu era uma criança que vinha de um contexto que não era de abundância, né? Não era de escassez também, mas assim, nós éramos... Casa da Barbie. Não, a minha prima rica que tinha, você acha que ia ter trem? Eu tinha prima rica, eu tinha uma Barbie, né? Minha filha tem 852. Então, enfim, eu tive que olhar para essa Iana criança Sim. e falar: ei, Iana, você venceu na vida, tá? Aqui, ó, você apresentou jornal, você deu boa noite para todo mundo, você deu bom dia, você deu boa tarde, você falou com todo mundo, você venceu na vida. Vamos agora construir um novo sonho, porque os nossos sonhos, eles precisam ser atualizados. E muitas vezes eu falo isso muito com as minhas alunas. Eu pergunto assim, o sonho que você está vivendo hoje, assim, é de quem? É seu? Essa pergunta é necessária. É você de 5 anos? É você de 7 anos? É você adolescente? É seu pai? É sua mãe? É um professor? De quem que é esse sonho? De quem que é esse sonho? E aí eu entendi que eu vivi E esse sonho permanece, né? Ou esse sonho já foi? Porque aí quando eu falo da idealização é isso, sabe? Abre mão desse sonho, já foi, já deu. Beijo, sonho, Foi até obrigada. aqui. Isso, foi beijo, lindo. que bom, foi bom estar aqui. Agora vamos seguir para outros, né? E Isso eu acho que precisa de humildade e de coragem também, sabe? Para considerar, para abrir mão desse ideal. desapego. É desapego. É desapego. Eu precisei de um tempo para deixar o meu trabalho sair de mim. Eu precisei de deixar um tempo do microfone sair de mim, Sim. da câmera sair de mim,
do crachá sair de mim. Porque, gente, esse crachá é um crachá muito legal. Ele te dá acesso a coisas, ele te dá Sim. acesso a lugares. Eventos. Sim, é um reconhecimento das pessoas, É. né? E a primeira coisa que eu faço quando eu encontro as pessoas e elas vêm falar de onde eu vim, eu tiro esse crachá. Então, Iana da TV, eu falei, não, pedi demissão. Pode tirar esse crachá não me pertence mais. Então, é um desapego. Então, quem tem vontade de passar por uma transição de carreira tem que passar por esse processo de desapego. Sim. Porque o seu trabalho, ele te entrega coisas, né? Tem pessoas que vão ter que, quer passar por uma transição, vai ter que abrir mão de uma estabilidade financeira. É. Porque, às vezes, aquilo que é valor para você nesse momento é o dinheiro, e o seu trabalho te entrega isso. Em outros lugares, ele vai te entregar um status. Pode não entregar o dinheiro, mas te entrega o status. Sim. Então, assim, eu falo que a gente tem que ter uma equação, né? Eu falo que a gente faz uma equação da carreira, e a nossa equação muda ao longo dos anos. A equação da Iana de 20 anos tinha algumas coisas. Sim. Na Daiana, agora de quase 40, minha equação mudou muito. Então, por exemplo, teve um concurso público agora que eu tenho vários amigos que estão fazendo. 2 concursos, né? Um para professor da UFMG e outro para Assembleia. E eu tenho amigos fazendo os 2 concursos. E todos me perguntando, mas você não vai fazer? Eu, não. Não vou. Mas nenhum dos 2, mas você faz um doutorado, você não quer ser professora da UFMG? Não. Não. Por Eu quê? tinha que querer, né? Estabilidade não está na minha equação. Horário fixo, mas Deus me livre, não está na minha Sim. equação. Já esteve. Então, quando você me pergunta sobre isso, né, sobre essa questão da idealização, teve essa questão de que, olha, eu tinha um ideal, eu tinha um sonho, eu vivi esse sonho, foi muito legal, até eu entender que eu precisava de criar um outro sonho sonhos. compatível com outra visão de mundo, com outro momento de vida e com uma Iana mais madura. Sim. Eu não conseguia ver uma Iana de 60 anos cobrindo coletiva de imprensa e não tendo lugar para ir ao banheiro. Tá. Ou então de continuar não tendo fim de semana ou feriado. Eu trabalho hoje muito mais, tá? Não quero romantizar isso, não. Hoje eu trabalho demais, trabalho Eu muito tô mais. adorando, porque você não tá romantizando nada. Não, Tá não, muito vida não. real, tá Total. muito perrengue, é escolher sua dificuldade e corre atrás. É escolher sua atrás. labuta, Sua é escolher sua luta, é escolher sua batalha e falar, ok, isso disso aí. aqui hoje eu dou conta, disso aqui eu não dou. Isso aí. Então eu sei que tem meses que hoje eu recebo por aquilo que eu produzo. Antes eu tinha salário fixo. Uma coisa que eu falo muito, e para mim foi nesse processo, foi uma coisa que eu tive que entender, por exemplo. Quando você está dentro de uma empresa, você colhe os frutos do trabalho do seu colega também. Você não precisa ser genial sempre. Então, por exemplo, uma semana inteira que eu não fiz nenhuma matéria assim, extraordinária, não fiz nenhum comentário incrível, foi uma semana ok. Eu recebi meu salário do mesmo jeito, entregando o mínimo. Sim. E se algum colega meu fez um trabalho extraordinário que reverteu em audiência, em anunciando, eu me beneficio disso. Tá. Agora, quando eu sou a dona do meu CNPJ, entra do meu nariz, entra dos meus boletos, eu tenho que ser genial todo dia. Eu tenho que criar todo dia, porque se eu não crio, se eu não produzo, se eu não entrego, a coisa não funciona, a coisa não vem. Então, a gente também tem que entender isso, assim, qual que é o modelo de transição de carreira que você quer fazer? Sim. Eu entendi, eu falo isso no meu plano de voo, quando você vai fazer um plano de voo, e eu fui muito inspirado eu me inspirei nessa coisa de fazer um plano de voo na minha experiência no Globocop. Porque, por helicóptero, todo dia a gente tinha que fazer um plano de voo, de onde que sai, para onde que vai, que não sei o que lá, blá, blá. Então, eu ia aprendendo muito com os pilotos, como é que era essa coisa do plano de voo, eu achava muito legal. E você tem que falar de onde você está indo e para onde você está indo. Tá. E aí eu entendi que eu não estava saindo de uma empresa para ir para outra empresa. Eu não estava saindo de uma emissora para ir para outra emissora. Eu estava saindo dessa forma de exercer o jornalismo para o empreendedorismo. Então, por isso que quando veio essa questão dos 2 concursos públicos, para mim foi muito fácil falar, não vou fazer. Porque eu não estou saindo da Rede Globo para ser funcionária de uma outra empresa como a UFMG. UFMG, te amo, vou apresentar meu doutorado em algum momento eu vou terminar esse negócio. Amo, quero continuar ali ligado aos grupos de pesquisa. É outro contato que você quer, né? Eu não quero ter aluno. Não esse vínculo. Desse né? jeito, não. Eu quero dar curso para as minhas alunas. Eu quero em cursos em que eu acredito naquele conteúdo. E aí foi uma outra coisa que quando eu fui entender. E foi uma amiga que me contou isso, porque muitas vezes a gente não consegue ver o que tá claro, né? Você precisa de outra pessoa para te contar de você. Igual por isso que eu falei, ai, que lindo o jeito que você tá falando de mim.
Uma amiga, quando eu compartilhava essas minhas angústias desse processo, né? Ainda sem saber quando eu decolaria, ela falou, amiga, pra mim tá muito claro que você não quer mais informar. Você quer transformar. Aí eu, é isso, é isso. É, Então, eu saí do mundo da informação para entrar no mundo da transformação. sim. Não sou coach, não estou nessa posição, não me coloco nesse Não, lugar. Não sou não terapeuta, não mesmo. coloco nesse lugar, não estou nesse lugar. Sim. Eu sou o quê? Eu sou uma jornalista, serei sempre, tenho um diploma que me garante isso. Eu sou uma pesquisadora, estou dentro do universo da pós-graduação fazendo pesquisa tem 6 anos, continuarei fazendo ainda depois que eu terminar meu doutorado, meu mestrado, me colocam nesse lugar de pesquisadora. Mas quantas outras coisas eu sou? É. Sou professora, eu sou palestrante, eu não quero me agarrar a títulos, eu não quero me agarrar a rótulos. Mas quando você pergunta quem é você, como as pessoas elas querem ouvir aquilo que você faz, né? É, Então eu sei que eu deixo as pessoas um pouco confusas. sim. Elas me perguntam, afinal de contas, você tá fazendo o quê? Um monte de coisa. monte Meu de negócio é coisa, soprar tô- asas. E daí veio o meu negócio é soprar asas. Sim. Porque eu entendi que, na verdade, eu estou soprando asas. O que muda é como eu faço isso e o que eu faço disso. Mas a essência de qualquer coisa que eu faço hoje é soprar asas. É. E é muito lindo mesmo, porque tem um fundamento. Você não abre mão de um fundamento. Ao mesmo tempo que você traz. E eu acho que é por isso que você está conseguindo esse caminho e essa transformação e influenciar, sim, muitas mulheres, né? Mulheres, eu posso falar assim, né? Sim, Acredito que você influencia muitos homens também, mas eu não, acho que acabou agregando ali esse grupo que tem pedido por um lugar, né? Porque chegam muito a mim também. Ah, vamos fazer um grupo de seu foco é em mulher mulheres. também, Vamos fazer. né? O meu foco é o sujeito, É o assim, na sujeito. clínica Ai, adorei, psicanalítica. meu foco é o Mas sujeito. Mas até entender o que é sujeito, as pessoas não entendem o que é é sujeito. cada um, né? O foco é cada um, é quem chega ali para falar. Agora, chegam muitas mulheres pedindo um espaço, eu tenho percebido muito isso. Ai, como pedidos por grupos de livro, por espaços, né? Gente, Rodas de pode vir todas por aqui, conversa. tem textão. A gente vai falar de cada projeto aqui, mais lindo. E tem muita mulher ali, né? Eu tenho várias amigas ali com você. Então, essa minha questão de começar a falar com mulher não foi intencional. Uhum. Não foi. Pelo contrário. Eu Mas não. eu queria só para eu Ai, concluir vai, aqui um pouquinho desculpa, que eu eu te achei trem cortando. mais e não, eu que te cortei na verdade, mas é porque eu achei muito legal isso de ter um fundamento muito sério, sabe? Tem um estudo por baixo disso. Ao mesmo tempo que você está tirando o glamour, como você disse, né, desse lugar que você conquistou. Então, tem uma pessoa ali de verdade que está fazendo escolhas e que chegou ali por causa disso, porque é corajosa e porque sabe que tem que batalhar ali o caminho, que não vai, ninguém vai te dar ele pronto, mas ao mesmo tempo eu vou me preparar para isso, eu não vou fazer de qualquer jeito, então não tem uma imagem assim, sabe? Você está se mostrando aqui uma pessoa que está ali na labuta mesmo, preparando esse caminho, arando essa terra para que brote ali alguns frutos, né? E tem brotado frutos, e acho que essas mulheres que chegam e que são influenciadas e que são impactadas, é um privilégio, sim, para elas também, para nós, vamos colocar aqui juntos também, né? Porque tem uma história ali por trás. Ainda mais hoje, né, Ian? Eu acho que é importante a gente frisar aqui e falar que a gente está na era da aparência. Nossa, Né? eu sou a pessoa que desconstrói esse negócio da aparência, né? Por exemplo, eu muito. parei de usar filtro no Instagram. Eu adorei, acho que eu vi hoje, outro dia, Eu não eu uso vi mais. um filtro seu que era a realização? Era o filtro da A realização? foto ficou linda, não era um filtro, Não aquilo tinha era luz filtro. natural. É. Eu fui tirar uma foto no quintal, tal, e tava lindo, deu uma luz linda, tirei a foto, eu falei, gente, parece que isso é um filtro, mas não é, Não essa é a tem realização. filtro. Por que que eu resolvi parar de usar filtro? Porque eu acho que é incoerente. Você cria, você coloca aqueles filtros maravilhosos que resolvem sua vida, né? Você fica linda, uma pele incrível, mas você não é aquilo. Não é. E aí a pessoa te encontra na rua e fala, nossa, mas você é diferente, né? Para ter aquela foto linda lá que você postou, tem que ter essa realização vem desse caminho, né? Desse estudo, desse diagnóstico que você faz, desse enfrentar as suas angústias, as suas dúvidas, as suas incertezas. É uma pessoa, é uma mulher que tá uma construção. Não é uma maquiagem. Não, nesse não é. sentido de máscara, né? Não é. E eu sempre busquei os fundamentos nesse sentido, assim, sempre me incomodou muito pessoas que falam com base no achismo e que não tem fundamento. Sim.
E é muito Pega fácil. frases feitas, É pega muito fácil você impactos. perceber. É muito fácil você perceber quando a pessoa não tem fundamento. Porque a fonte dela se esgota. E É quando muito raso, é né? raso. E aí encerra na página 2 ali, você não aprofunda. E quando você tem fundamento, quando você tem repertório, quando você tem algo que vai além disso, você se torna fonte de algo que é inesgotável, né? Porque você vai fazendo novas conexões. Então, e aí você começou a atrair esse tanto de gente para essa fonte. É muita gente sedenta. Sim. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que li muito. Eu li muito. Eu nunca fui genial na escola, adoro desconstruir isso. Gente, eu não era a melhor aluna, eu não era brilhante. Eu sei falar. Falar eu sei. Eu sempre soube falar. Falar, conversar é comigo. Inclusive, eu conversava muito em sala de aula. Eu já ouvi professores falando que eu era uma frustração porque eu conversava demais. Então, eu sempre conversei muito. Mas eu sempre fui uma leitora ávida. Então, assim, desde colégio, eu sempre ando com um livro na bolsa. Na minha bolsa ele tem livro. Então, qualquer lugar que eu vou, sempre tem um livro. Então, sempre fui muito de ler. Essa questão de uma formação, super formação escolar, eu não tinha esse desejo. Né? Apesar da minha mãe ser pós-doutora em semiótica, né? Com passagem pela Sorbonne, UFMG, USP, FRJ, Universidade, sei lá, de Lisboa, que ela estava agora por último, e meu pai também ser um professor, eu não tinha essa super questão com formação acadêmica. Então, fiz minha faculdade no UniBH. Não estudei na UFMG. Esse ano eles me chamaram para poder dar as boas-vindas para os calouros da UFMG de jornalismo. Eu falei, vocês erraram. Eu fiz faculdade aqui, não. Foi? Eu falei, eu faço doutorado aqui, porque vocês foram doidos e me aceitaram, mas eu não passei nesse vestibular de vocês, não. Aí eles, não, mas é legal você vir. Então, quando eu dei essa minha palestra para eles, eu falei, gente, quer dizer que vocês venceram na vida, vocês são brilhantes. Já começaram. Mas agora zerou tudo, você começa tudo do zero. Eu falei, eu não estudei aqui, e hoje eu tô aqui. E tem muitas de pessoas que fizeram o FMG e depois fizeram o quê, né? Então, eu fui entendendo que onde eu estudava não era o que contava mais, o que contava é o que eu fazia a partir daí. Então, eu fiz uma faculdade bem mais ou menos. Não fui uma aluna brilhante, pelo contrário, eu te falei, eu dormia em sala de aula, eu trabalhava muito. Teve uma época que eu fiz uma viagem para o Japão, fiquei 15 dias sem ir na aula. Quando eu voltei, o professor falou, que bom que você voltou. Eu falei, não, conte comigo, eu tô aqui, assim, de corpo presente. Né? Então, eu fiz uma faculdade bem medíocre, assim, desculpa, professores. Não sou orgulho de vocês. E aí eu fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas em marketing, porque aí depois, quando eu já estava no mercado de trabalho, eu fui atrás de preencher essas lacunas do que eu sentia que ia faltando. Então, fiz Fundação Getúlio Vargas, foi maravilhoso, fui entender coisas de business, de mercado que eu não entendia. Mas chegou no momento que eu estava sentindo que eu estava emburrecendo, que foi quando a minha filha nasceu. E aí a Catarina estava com 1 ano e meio, eu não aguentava mais falar de fralda, de hora de mamada. E eu falei, meu Deus, como que o repertório da mulher, depois que ela casa e se torna mãe, ele é reduzido, né? É como se a gente perdesse o acesso a algumas rodas. E eu senti que eu estava, a expressão é essa, emburrecendo. Não quer dizer que se você tem filho você emburrece, não é isso, mas essa era a minha sensação. Eu estava na casa da Yara Tupinambá, uma muralista maravilhosa, estava entrevistando a Yara. E eu falando para ela desse meu incômodo, e ela falou, Ana, vamos estudar comigo, vamos fazer uma pós em História da Arte. Eu, Yara, vou! Cheguei em casa e falei com o marido, vou fazer a pós História da Arte. Ele falou assim, mas para quê? Vamos fazer uma coisa para mudar o título? Você vai investir tempo. Por que você não faz um mestrado? Eu, mas será que eu dou conta? Eu não me achava capaz. Eu não era uma aluna brilhante. Eu estava com 32 anos. Eu não achava que eu era capaz. E ele falou, não, Iana, tenta. E aí eu fui pesquisar, eu vi que na PUC estava com um processo seletivo aberto, vagas remanescentes. Tirei um projeto do nada, assim, escrevi um treco mais ou menos, mandei para minha mãe, falei, mãe, dá só uma olhada. E ela olhou e falou, tá ótimo, manda. E passei no processo seletivo no mestrado. E aí, quando eu falei, caramba, eu tô fazendo mestrado, e eu entrei numa sala que só tinha menino novo, recém-formado. E eu falei, eu não pertenço a esse lugar. E algumas vezes eu sentia que, inclusive, eram feitas essas demarcações, assim, sabe? De que eu não pertencia àquele lugar. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha uma filha e tal. Mas ali eu comecei a ler autores e elaborar pensamentos e me arriscar em estruturas de pensamento que eu não me permitia. Porque o jornalismo do dia a dia ele é muito rápido. Você pega um assunto complexo e você traduz uma reportagem de 2 minutos, 1 minuto e meio, em 50, 2:30, não mais do que isso. Então eu falei, eu quero profundidade. Então a chegada da Catarina, minha filha, na realidade antes dela eu passei por um aborto. Essa perda gestacional, ela me trouxe um entendimento de camadas que eu não entendi ainda, dessa questão de gênero, mas eu ainda não sabia explicar isso.
Veio o nascimento da Catarina, que me reconectou a uma escrita sensível que eu tinha aposentado, porque o jornalismo da objetividade, Sim. ele meio que calava esse meu outro lado da sensibilidade. E aí, na escrita acadêmica, eu fui para um lado de uma escrita mais elaborada. Mais literária também? É que é a Não sua literária. escrita? A minha escrita é Assim, completamente literária. literária. A minha escrita é Uhum. muito literária. E na academia também não era esse lugar. Então, a minha dissertação de mestrado, ela começa com uma historinha. Ah, pois é. Ela começa com uma historinha. E aí eu lembro que o professor virou e falou assim, gente, essa forma de você começar isso aqui é super diferente. Eu falei, pois é, que eu não me Ótimo. Ai, que pertenço a essa lindo. academia. Mas ali no mestrado eu entendi que eu precisava de fundamento, eu precisava de densidade. E aí fui ler autores, enfim. E aí o doutorado foi uma mudança de vida, mas vendo outras coisas. Foi na comunicação Foi que tudo na você fez o comunicação. mestrado. Foi, porque era o que eu conhecia. Eu não pensava nem que eu Uhum. podia fazer outra coisa. Sim. Né? Então, hoje, a minha tese ela é muito mais relacionada a outros campos de saberes do que a comunicação propriamente dita. Eu uso muitos Sim. autores da sociologia, da filosofia, da antropologia, da área Uhum. médica, de enfermagem, da psicologia, do que propriamente da comunicação. Sim. Mas eu fui indo para esse lado. Então, assim, tudo que eu não... Quando eu me coloco... eu sempre faço questão de falar, não sou terapeuta, eu não sou coach, eu sou uma pesquisadora, uma jornalista inquieta, que pega os meus Inquieta. incômodos. Essa é a palavra que me veio também. Você é uma pessoa inquieta, Muito, né? absurdamente. Absurdamente. Eu Uhum. me recuso a ser uma coisa só. Uhum. Me recuso. Não tentem me encaixar. Porque se eu me sentir encaixado, eu já vou dar um jeito de dar um movimento e quero ser não outra vai coisa. legal. Eu não gosto de rótulos. E eu me vejo como uma pessoa que tem multi-habilidades, múltiplos potenciais. É esse lugar que eu quero estar. Porque, na realidade, a mulher é essa figura. A gente tem vários Sim, papéis, só que aí, isso. quando a gente pensa em carreira, a gente vai se cortando, a gente vai se limitando, a gente vai se encaixando para caber, para que as pessoas nos entendam. Eu não quero me explicar para ninguém, não. Vocês que lutem para poder me Fantástico. entender. Ótimo. Me contrate pelo meu serviço, me contrate pelo que eu faço e pelo meu propósito. Mas o que a gente vai construir, aí vai. Então, nesse momento, eu comecei a ver que o jornalismo estava pequeno. Sim. Sabe? O jornalismo foi ficando pequeno. Toda essa profundidade. Eu brinco, na primeira vez que eu entrei na minha sala de com a minha terapeuta, eu estava num abismo gigantesco. E aí, no dia que ela me deu alta, e eu virei para ela e falei assim: Lana, você lembra quando eu vim aqui, assim, no abismo, assim, a cara no chão, mergulhada e tal? Sim. E ela falou: quando você entrou no abismo, o que você encontrou? Aí eu, profundidade. Eu não vi um abismo. Eu encontrei foi profundidade. Então eu venho cavando. Uhum. Eu venho nesse processo de cavar e de trazer profundidade e de trazer fundamento. Então nada meu é de uma hora para outra no sentido de ser... E tem muito a ver com o seu processo pessoal. Sim, de tudo. Isso, quando você fala que a transição, você colocou a transição na sua pauta, na pauta da sua vida, né? Sim, da minha vida. E das minhas leituras, e das minhas reflexões, das minhas conversas. Do seu processo de análise também, que é o que você está falando aqui agora. Cheguei para todo. Com a minha terapeuta é o máximo, assim, né? A gente trabalha por demanda. Chegou lá, minha agora demanda agora é essa. Uhum. Aí resolvemos. E aí, quando eu fui trabalhar a transição, cheguei e falei, ó, tô aqui agora pra gente falar sobre a transição. Ela, ai, que bom, tava ansiosa pra gente conversar sobre isso, porque isso já tava aqui na periferia. Sim. Aí fomos trabalhar a questão da transição. Então vamos falar da transição pra gente chegar nas mulheres? Só deixa um buraco aqui. Você falou, então, lá atrás veio o diagnóstico, veio essa conclusão, e aí não foi assim, né? Não. Você não chegou, amanhã tô indo embora. Não, pelo contrário, até porque se a Como é que gente foi faz isso, a gente se arrepende. A Sim. transição de carreira, ela não pode ser tomada no momento em que seu chefe te dá um feedback ruim. Sim. Ela não pode ser tomada no dia que você faz um trabalho horroroso. Não é uma decisão que você toma quando você está num momento de esgotamento. Não. A transição de carreira é um processo que você começa lá, algo te incomoda. Você olha para esse incômodo. Aí você fala assim, esse incômodo é algo que dá para resolver onde eu tô? Não, não é. Beleza. Então, para onde eu vou? Aí você vai fazendo a análise de cenários. Então, no meu caso foi esse. Eu entendi que o jornalismo... Por exemplo, eu não tinha vontade para o Rio, para São Paulo. Eu sabia que para crescer... Seria isso. E meu chefe chegou a falar isso. Quer ir para o Rio, para São Paulo? Eu falei, não, minha família está aqui. Eu gosto do estilo de vida de Belo Horizonte. A gente tem uma qualidade de vida aqui que nesses lugares você não tem. E eu cheguei a esses lugares. Eu cheguei a São Paulo, eu cheguei a ir ao Rio para poder avaliar se esse tipo de vida eu gostaria. Que é o que eu falo, que a gente tem que fazer isso também na transição de carreira. Vai olhar. Experimenta um pouco. Experimenta. Se aproxima. Se aproxima.
Eu não gostei. Uhum. Eu falei, eu gosto desse estilo de vida de Belo Horizonte. E isso é curioso, né? Porque eu era uma pessoa que era louca pra sair daqui quando eu era mais jovem. Mas eu entendi que eu gosto de morar aqui, eu gosto do estilo de vida que eu tenho aqui. Ok, tá. E é interessante marcar também, que eu estou percebendo que o tempo todo você considera não só o trabalho, você envolve a família, outros aspectos da sua vida para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas, né? Nós não somos pessoas isoladas dos nossos contextos. Uhum. E eu acredito que a gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que olhar onde a gente está e quem a gente quer carregar na vida da gente, né? Então é claro que uma mulher solteira, sem filhos, ela vai conseguir deslanchar na carreira dela com muito mais facilidade, porque o mercado é feito para essas mulheres. O mercado de trabalho é feito para os homens e para a mulher sem filhos. Sim. E sem marido, e sem companheiro, e sem vida social. Porque o que o mercado de trabalho ele quer? Que você trabalhe como se você não tivesse família. E o que o mundo cobra da gente? Quando você está com a família, que você vive a sua família como se você não tivesse um trabalho. Qual que é o resultado para a mulher casada com filhos? Ela está sempre exausta, tendo certeza que está falhando miseravelmente com alguém e não está dando conta de ser quem ela quer ser em lugar nenhum. Então a gente pode ter rede de apoio, mas sempre vai estar com esses buracos. E eu acredito que a gente tem que também repensar como que a gente constrói ambientes corporativos para que essas mulheres consigam se desenvolver plenamente, consigam se realizar. Porque existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, essa pesquisa deve ter uns 2 anos mais ou menos, que mostra que cerca de 50% das mulheres que têm filhos, elas são desligadas até 2 anos depois das crianças nascerem. Nossa. Então, o que isso quer dizer? Que ou essa mulher está saindo porque ela está vendo que ela não está dando conta, porque ela está sofrendo, ou essa mulher está sendo demitida porque ela não está entregando o que ela entregava antes da forma como se entendia, mas esse mercado também não se abriu para poder olhar o que além que essa mulher está entregando, porque a gente é modificado. O que essa mulher está trazendo hoje que ela não trazia antes? Eu questiono muito essa questão de jornada de trabalho. Eu acho que a gente pode pensar em jornadas mais flexíveis, a gente pode pensar em modelos diferentes de trabalho. Eu acredito que a gente tem que pensar muito nisso. Então, dentro desse meu processo, então fui fazendo essa análise de cenários. E aí eu falei, ok, então eu quero experimentar outras coisas. Mas o quê? Eu não tinha ideia do que eu podia fazer além de ser repórter de televisão. Eu já estava fazendo doutorado. Eu já tinha dado aula numa pós-graduação durante um tempo, tinha adorado dar uma disciplina na pós, foi muito gostoso. Chegou a cogitar docência? Então, esse tipo de docência universitária não me atrai. Não me atrai. Eu gosto de dar uma aula aqui, acho super gostoso. Mas você tem um currículo completamente engessado. Eu não me sinto nesse lugar. Tudo que envolve, né, essa atuação é complicado. Por exemplo, eu vejo a minha mãe, né, que é professora da UFMG, professora associada, tem pós-doutorado, tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre publicando um artigo, aí tem que publicar numa revista que tem essa dinâmica é uma dinâmica muito exaustiva. Então, não era algo... escolher. Exatamente. Eu quero escolher os trabalhos. Mas aí tá, que tipo de trabalho? E aí eu fui olhar, e é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Olha aquilo que você faz com naturalidade. Porque talvez o seu próximo passo vai estar aí, em algo que você faz com extrema naturalidade, mas que você não enxerga como uma possibilidade de monetização. E aí, eu sempre fui a louca dos livros, né? Sempre, desde criancinha, a louca dos livros. Eu falei, eu gosto de ler. Tá, então vou chamar a gente para ler comigo. Mas eu tive essa percepção sozinha? Não. Eu tenho uma amiga, que não era minha amiga na época, é uma Mariana Guerent, que ela chama, ela é de Blumenau, e ela mandou uma mensagem, Luciana, já parou pra pensar que seu conteúdo é monetizável? Eu ri. Eu falei, monetizável como, mulher? Você já estava ali nas redes sociais? Eu sempre estive nas redes. Eu comecei, durante a pandemia, eu comecei a fazer umas lives com minhas irmãs, para falar de maternidade, chamei minhas amigas de trabalho, umas amigas de colégio, então nesse sentido. Mas assim, zero pretensão de nada. Mas eu sempre escrevi muito. Principalmente depois da Catarina, minha primeira filha, eu comecei a compartilhar essas experiências. Então ela falou assim, eu vejo seu conteúdo monetizado. Eu falei, quem vai pagar por um negócio desse? E ela falou, quem sabe a gente não pensa em algo? Eu falei, então você pensa e me conta, porque eu não sei. Não sei nem por onde pensar. E aí eu comecei a pensar em grupo de leitura. Tá. E aí ela virou assim, pensei em grupo de leitura. Eu falei, brincadeira, né? Eu falei, exatamente isso que eu acho que eu sei fazer. E aí eu desenhei, então, o primeiro Aqui Tem Textão, a primeira edição. Por que Aqui Tem Textão? Porque meu Instagram é só textão. Então eu escrevi assim, Aqui Tem Textão. E eu falei, esse nome é bom, Aqui Tem Textão. E aí eu peguei um livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. E
todo domingo à tarde eu lia partes desses livros com as pessoas, eu fazia lives. Então eu chamava, você vem cá ler comigo e tal. Tinha uma inscrição, era um perfil fechado. 600 pessoas se inscreveram. Uau. Eu falei, meu Deus, o Como povo quer assim? ler, como assim? E aí eu fui percebendo que as pessoas liam, mas não entendiam o que estavam lendo. E além disso, que muitas pessoas sentiam que precisava de um acompanhamento, um compromisso com outra pessoa para ler. Então, fiz esse primeiro aqui em questão, falei, agora preciso fazer experiências, né? E foi uma delícia. Eu descobri que esse tipo de conteúdo eu gostava de produzir. Sim. De ler, compartilhar e amarrando essas experiências. Eu falei, eu gosto de fazer isso. Nesse meio tempo, aí eu fiz essa primeira edição, parei para poder mexer com a minha tese de doutorado, me dediquei 2021 inteiro à pesquisa, e foi maravilhoso, porque aí fui pesquisar assuntos que eu não pesquisava, que eu não conhecia, autores que hoje me trazem muita densidade e propriedade para falar do que eu falo. E aí, no início do ano passado, é muito engraçado falar nisso do ano passado, que eu tenho a impressão que tem uns 5 anos já. Nó, como o tempo é relativo. O que aconteceu, né, de lá para cá? Assustador, assustador. E aí, no meu primeiro dia de férias de 2021, 2022, eu peguei um livro, falei assim, vou ler o menor livro que eu tiver nessa casa. E eu peguei um livro de um filósofo coreano, chama Ban Shu-han, que chama Sociedade do Cansaço. E no que eu peguei esse livro e eu li, a segunda página eu comecei a gritar. Falei, eu tenho que fazer um grupo de leitura disso. Só que o livro era muito difícil. Muito difícil. Aí eu falei pro meu marido, ele falou, ninguém consegue entender isso. Só você e seus amigos dessa UFMG. A gente normal não entende esse trem, não. Você tem que explicar. E aí eu fui pensando, eu falei, não vou fazer um livro só, não. Vou pegar um outro. Aí tem um livro de uma jornalista, chama Anne Helen Peterson, que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Ai, que ótimo. Eu amei o nome, né? É ótimo. O nome Comecei é a ler o ótimo livro, achei ele bom, mas eu falei, tem umas partes aqui meio tensa, não é um livro gostosinho. Eu falei, eu preciso de um livro gostosinho. Porque se não tiver um livro gostosinho de ler, as pessoas não vão continuar nesse trem comigo. Tem isso. E aí eu cheguei no Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Ah, tá. E eu amei esse livro do Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Porque ele fala de terapia, fala desse lugar, fala de histórias, ele dava muitas camadas para poder cruzar. E aí eu fiz uma coisa que eu não tinha visto em nenhum grupo de leitura ainda. Eu peguei esses 3 livros, amarrei as leituras, de ler um capítulo desse lendo, né, junto, que é o que a gente faz geralmente em grupos de pesquisa acadêmica. E falei, então, aqui tem textão, edição, exaustão, é sobre cansaço. A gente vai ler 3 livros em um mês. Em um mês, ler os 3 em um mês. Louca, né? E arrumei 400 pessoas loucas que toparam pagar para fazer isso. E os encontros semanais, ainda pagaram. As pessoas pagaram, se inscreveram, você acredita? Tudo bem que elas pagaram pouquíssimo, porque esse primeiro eu fiquei com tanto medo de dar errado e custava, você podia escolher, você pagava R$80 ou R$50. Então, você que teve gente que se inscreveu por dó, falou, deixa eu ajudar a Iana, porque ela tá fazendo um negócio de R$50. Mal sabiam, né? Então, seriam picados ali. Foi uma semente. Bichinho da leitura. E aí começou Aqui Tem Textão nesse formato assim. Então, até hoje, quando eu faço as edições do grupo de leitura, a gente não pega um livro só. É pelo menos um e outro, um levinho, gostosinho. Que você quiser ler só esse, delicioso, um outro para trazer. Cada um vai se envolver na sua medida. Eu pego um outro mais denso para poder trazer essa camada de profundidade para você fazer o cruzamento. E agora, nas últimas 2 edições, eu tenho pegado algum conteúdo audiovisual. Porque não quero ler, quero assistir. Então vamos assistir um trem. Mas aí cada um assiste, lê na sua casa, e como são os encontros? Eu gravo aulas, então tem na plataforma que você assiste as aulas gravadas, e a gente tem os encontros online, onde a gente discute, tem os encontros no Telegram. De vez em quando eu marco cafés com as alunas e a gente tem a pauta para o café. E a gente sai, vai tomar café e vai conversar. Delícia. Então, hoje, basicamente, é uma comunidade. Você tem gente de todos os lugares. Tenho. Também, né? Gente, eu tenho uma aluna que mora no Havaí. Eu acho muito chique. Eu tenho aluno na Itália, tenho aluno nos Estados Unidos, tenho aluno no Canadá, tenho aluno em vários lugares, assim. Eu amo, acho uma delícia. E essa interação é fantástica, né? Aprende muito, é muito rica. É muito Amplia muito, porque cada um tem uma visão, né? Tem a sua própria história aqui. E é uma coisa que eu faço, por exemplo, na última edição do grupo de leitura, que foi sobre recomeço, que foi esse ano agora. Né? Por que será que ela estava falando de recomeço? Por que será? E aí, na edição Recomeço, eu trouxe TED Talks. E um dos TED Talks é da Chimamanda, que é uma nigeriana, ativista, ela é pesquisadora, e é o TED Talk dela sobre o perigo da história única. Que quando a gente, né? Então ela falou, eu lia livros que falavam, a única história que existia é dessa história do universo europeu. E nos viam, né, aqui na África como uma história única. Mas quantas outras histórias? E na nossa vida é assim, né? Às vezes a gente está contando uma história, sendo que a gente só tem uma história. Quantas outras histórias tem? Sim. Então, por isso que eu não gosto de pegar um livro só.
porque eu acredito nas Muito histórias únicas, bom. por isso não só eu que falo, porque eu quero outras vozes. Então, Aqui Tem Textão é esse. Aí eu fui entender o que era aquilo. Fantástico. Um dia, uma amiga minha falou assim: o que é o Aqui Tem Textão? Uma das minhas parceiras de trabalho. Eu falei: é uma plataforma de conteúdos que transformam. É isso. É isso. E aqui dentro tem um monte de negócio. Vai ter grupo de leitura, vai ter um É. curso, vai ter uma imersão. Isso é muito. Uma É uma plataforma já plataforma de é conteúdos que transforma. bastante. É. É isso que eu faço hoje. É o feminino. É só isso. É só É, esse infinito é, particular. Né? é um monte de É coisa. um monte de E as mulheres que coisas. foram se conectando. Sim. E aí então eu sempre me dirijo a elas. No feminino, se tiver algum homem, adoro que tem mulheres que assistem aula com os maridos. Ah, tá. Amo, amo. Acontece muito assim, delas colocarem para a família consumir esse conteúdo. Sim. E eu penso nisso. Eu quero que as pessoas elas tenham vidas mais leves, que elas encontrem significado, que a gente discuta sobre carga mental, que a gente fale sobre a economia do cuidado, que a gente fale sobre etarismo, que a gente fale sobre leveza, que a gente fale sobre profundidade. Então eu falo que a gente traduz, a gente se aprofunda, é tudo muito profundo, mas com leveza, porque tem que ser possível. Tem que ser possível. Ser leve, mas com profundidade. É isso tudo. É só isso. É só isso, mas tem sido possível, né? Essa é a Iana possível. Tem, eu falo, vários pratos caem pelo caminho, né? Sim, Vários sim. pratos caem. Os pratos que eu não deixo cair, o casamento não pode cair, os É. meus filhos não podem cair. Então, as prioridades são essas. Mas existem os momentos que eu falo com eles, gente, mamãe vai estar meio fora, assim, tô fazendo outras coisas, segura as pontas aí. E o marido vai lá e segura, e os meninos também. Sim. E você falou que está trabalhando muito mais do que antes como repórter, mas está produzindo muito mais também, né? Que eu escutei você falar que nunca foi tão criativa. É assustador. Uhum. Assustador. O que eu pedi demissão tem 1 mês e meio. Tem 1 mês e meio que eu pedi demissão? É muito tipo isso. recente, né? A lista de coisas, quando eu vou ver o que eu já fiz, é impressionante. Mas por quê? Quando a gente entra nesse caminho da realização, quando a gente se realiza, quando a gente entende que a gente está cumprindo o nosso propósito, e detalhe, nosso propósito pode ser pagar boletos, tá? Tem gente que o propósito da vida pode ser, eu quero pagar boletos para no fim de semana viajar, pode ser. O Simon Sinek, que tem naquele livro Encontre Seu Porquê, ele fala que seu propósito não pode ser dinheiro e nem ser família. Eu discordo porque cada um escolhe o propósito que quiser. Quem é ele de falar o propósito que o outro pode escolher? E é o que você está falando, que o tempo todo esse propósito vai mudando também, ele né? muda. É dinâmico. Você tem o mesmo propósito quando você tinha 20 anos? De jeito nenhum. Não mesmo. Você acha que você vai ter o mesmo quando você estiver lá, 70? Espero que não. Também espero que não. Não mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente traz, quando eu penso nessa questão do soprar asas, eu sei que eu sopro asas a vida inteira. Sempre fiz isso. De criança, adolescente, eu sei que eu sempre soprei asas. Mas antes isso não era um propósito, hoje é. Acho que é por aí. E aí o Transição na Pauta, que foi o curso, ele entrou nesse momento. Porque eu fiz essa caminhada tão legal para poder encontrar o que eu queria fazer de teste, que eu falei, gente, eu não vou guardar isso para mim. Sim. Eu quero compartilhar com as pessoas essa caminhada que eu fiz. Porque eu consegui pedir demissão. Eu adoro as pessoas falando assim, mas você é doida. Não, de louca era se eu continuasse fazendo uma coisa que eu já tinha entendido que não ia me levar onde eu queria. Então, eu consegui pedir demissão sem que isso fosse um peso, pelo contrário, mas que fosse resultado de um processo profundo, de muito questionamento, de muita análise e que me trouxe outras possibilidades de construir minha vida. Isso é legal colocar que foi um processo, né? Foi uma construção também. Foram 3 anos planejando, quer dizer, desenhando esse mapa que eu falei ali para. E dando um passo e voltando atrás. Sim. É hoje que eu pedi demissão. Não tô pronta, não mudei de ideia. Algumas vezes isso aconteceu. Eu cheguei na TV falando, é hoje. Liguei pro marido e falei, não vai ser mais não. Saí falando que seria hoje, não. Cheguei pra terapeuta, falei, semana que vem. Desapareci. E ele ali te apoiando. O tempo inteiro. O maridão ali. O tempo inteiro. A gente tá junto aqui. Então, por exemplo, quando no meu curso de Transição na Pauta, eu falo que a gente tem que ter os acordos familiares, né? Porque eu falei com ele, falei, olha, para eu poder fazer a transição de carreira, eu tenho que fazer um pé de meia. Então, essa conta que eu tô pagando aqui em casa, eu não vou conseguir pagar ela, não. Você consegue assumir essa conta? Aí, mais um pouquinho de vida real. Super. E ele falou, não, me dá essa conta aqui. Ele, mas pra eu pagar essa conta aqui, não dá pra comer japonês toda semana mais, não. Pode ser. Corta o sushi. Sushi sai, boleto entra. Então, a gente vai fazendo essa outra coisa também muito importante desse processo, e que não dá pra romantizar. Eu trabalho muito mais hoje, mas nesse processo em que eu tava na Globo construindo minha alternativa de vida, eu trabalhava de segunda a segunda. Então,
O Fred, durante esses 3 anos, e que meu filho tem 3 anos, né? Vocês têm 2 filhos? Temos 2 filhos. 80% da responsabilidade da carga das crianças é dele. Ah, tá. E aí passou-se por uma desconstrução do que é um ideal de masculinidade. Sim. Porque ele foi se entender como um homem 80% do tempo responsável pelos nossos filhos. Sim. E isso não é nada. Não é do nosso simples. natural, né? Não, é da nossa sociedade. É, Então ele ouviu a gente falando assim: você vai ser babá das crianças? Ele, não, sou pai. sou pai. Não, mas a Ana tá fazendo outro negócio, tá lá no doutorado. Mas por que ela tá fazendo isso? Uhum. Porque ela quer. Ela quer. Ela quer, ela vai, ela é feliz lá, tal, vai. Nas minhas férias, Maravilhoso. nas minhas últimas férias antes de sair da Globo, as penúltimas, na realidade, que em janeiro a gente viajou porque parece que tem uma eternidade já. Em janeiro desse ano a gente viajou com a família, a gente sempre faz uma viagem com todas as minhas irmãs, meus sobrinhos, é tipo apocalipse, 20 pessoas na mesma casa. Apocalipse. Apocalipse, é uma delícia, mas é apocalipse. Mas em setembro... É muita mulher. Não, é muito menino hoje é muito menino. Mas são 9 crianças, você já imagina, é um apocalipse. É muito mais criança que adulto. Mas aí eu fiquei durante uma semana em São Paulo, nas minhas férias, sem as crianças, participando de uns eventos na USP. Eu estava de férias. Sim. E quem estava cuidando dos meus filhos era meu marido. E eu avisei para ele, falei, olha, eu vou ficar essa semana na USP. Fui participar de 3 eventos. Um era de uma reunião de vários grupos de pesquisa que pesquisam historicidades. Está até acontecendo agora em Ouro Preto, mas dessa vez eu não consegui. O outro era um evento da própria USP que chamava... ai, meu Deus, que fala questão sobre diversidade. E o terceiro é de uma cooperação de universidade francesa com universidades brasileiras. Então, apresentei 3 trabalhos nessa semana. E eu avisei pro meu marido, eu falei, olha, quero te avisar, eu tô indo para São Paulo a trabalho, mas eu vou sair para jantar com as minhas amigas. De manhã eu vou tomar café em cafeteria todos os dias. Então, não espere que eu vou da universidade para casa. Eu vou me divertir nesse período também. Então, estamos de acordo? Sim. Ele, não, vai ser feliz, porque quando você vai feliz, você volta feliz. Então, transição de carreira, eu vejo que a gente tem que trabalhar em alguns pilares. Primeiro pilar, diagnóstico de incômodos, entender os incômodos. Segundo pilar, você fazer essa análise de cenários, para onde você vai, tem condição de para onde você vai, você está preparado o suficiente para ir onde você quer ir, você sabe para onde você vai. O terceiro, os acordos familiares. Sim. Você tem que fazer o acordo, né? Tá, essa conta, se der errado, o que você faz? Né? Então, você tem que ter esse outro pilar. E esse quarto pilar que eu falo, que é um pilar de preparação, né? De preparação intelectual mesmo, assim. Você quer fazer uma transição de carreira, mas você sabe para onde você está indo? Você tem o conhecimento necessário para poder ir para essa outra área? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que se preparar. Porque com isso tudo já é difícil. Sem isso. Agora, me parece que você fez esse caminho de uma forma um pouco intuitiva. Completamente! Porque hoje tem o curso, né? Mas foi um curso também. O curso criado é o seu processo, ele é fruto do seu processo. Ele é fruto do meu processo pessoal. Total, porque eu não achei isso em lugar nenhum. Sim. Eu não achei isso em lugar nenhum. Quando eu ia ler as coisas que falavam de transição de carreira, eu não me enxergava em lugar nenhum. Eu não me enxergava. Porque eu fui para uma carreira que não existe, né? Sim. Assim, eu fui criar algo, assim, eu criei uma carreira para mim, né? Eu criei um negócio para mim. Então, eu peguei esse meu processo e entendi que eu tinha criado um método. Sim. Né? E a ideia não é que as pessoas sigam. Não é isso. Eu não gosto de receita de bolo, de faça exatamente isso, que o resultado é igual, porque não é. Você é diferente de mim, seu contexto é diferente de mim. Sim. Então, eu peguei essas ferramentas que eu desenvolvi, traduzi essas ferramentas em aulas, em exercícios e tudo mais, e falei, gente, olha, vamos junto. E aí tá maravilhoso, assim, já tem resultados de alunas que já estão dando os passos, outras falavam, meu Deus, era isso que eu precisava, outros falaram assim, olha, eu entendi que não é agora, né? Então, parei. E você acompanha, então, tem as aulas, tem um material tem escrito as aulas. Tem. E aí a gente tem a gente tem uma comunidade secreta no Instagram. E eu sou super próxima, né? Então, a gente tem as aulas que são ao vivo também, a gente conversa muito. Gente, que fantástico. Então, e o meu próximo passo agora no segundo semestre é oferecer mentoria. Então, eu quero abrir esse espaço para poder acompanhar as pessoas de uma forma mais próxima, de falar, vamos lá, vamos pegar na mão. Você não travou aqui? Vamos destravar. Então, assim, quando você me pergunta, né? Você saiu da Globo para fazer o quê? Foi para soprar asas, foi para poder pegar isso tudo e para voar. E para voar. Então, não tem o nome. Não tem o nome. Não tem. Tem um desejo, tem um propósito.
tem um propósito. E que não foi fácil de entender. E eu fui conversar com meu pai e com minha mãe, falei, gente, eu sei nem, eu tô saindo, eu vou Sim. pedir demissão. Né? Então, sou uma mulher, né, de quase 40 anos, então tá tudo bem, não sofram, não Sim. sofram, É. não sofram, né? Porque Uhum. eu vou criar algo que eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai dar certo, mas eu tô fazendo. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje é de realização total, de certeza de que estou no caminho Bom. certo, meus filhos estão felizes, meu marido está feliz, mas eu Sim. sei também que assim que eu entregar minha tese de doutorado, a coisa alivia. Será? Ai, tem que... Será? Não, se Deus quiser. O que vem depois, né? As Não, cenas mas dos próximos capítulos. Mas eu sabia que eu tenho vontade de fazer psiccanálise, Ai, morro de olha só, vontade, não para poder fantástico. atender. Mas Atender tem de um quem a um. sabe, aí isso é depois daí que nasce o desejo de analista. Eu ainda tenho vontade de fazer psicanálise e quero fazer um pós-doutorado no futuro. São essas coisas que Então, estão aí, ó. olha, Quero aprender, expectativas foram criadas. quero aprender a tocar violão. Quero Ótimo. muito aprender a tocar um instrumento. Falo violão, mas são a gente tem uma Sim. ideia de que mulheres de 40 anos, tipo, já É, o foi, que né? fez, já deu. Agora Nada. Tem uma lista maravilhosa pro. Virei 40. E aí, o que é. vem? Ah. Essas coisas estão na listinha. Ai, Ana, maravilhoso. Delícia esse papo, porque ele tem muito a ver com o que a psicanálise fala sobre a mulher. A mulher é isso. Esse ser que, como disse o Lacan, a mulher não existe. Né? Ou a gente, Simone de Beauvoir também, né, que vai falar que a mulher, a gente se torna mulher, Você torna né? mulher. A gente se torna mulher. E a mulher é isso, ela é aberta a todas as possibilidades. Não tem um modelo, não tem um Não. padrão, não tem um certo e um errado, e acho que é isso que você está mostrando aqui. E é dinâmico, né? É um processo mesmo de construção, de repensar, de desapegar e de correr atrás de outro sonho, de outro objeto, mas é caminhar aí, é construir esse caminho. Que você vem fazendo de uma forma muito linda, porque é inquieta. Completamente. Mas Né? eu quero Porque quietar agora, gente. Socorro! quero aquietar. Pois é, vamos ver. Tem Não jeito sei não. se vai ser na psicanálise que você vai quietar, acho que não, ele vai. Não, tem jeito É o não. lugar da inquietude também, e isso é maravilhoso. E, Ai, que e eu delícia. acredito que a gente não tem que tentar varrer os nossos incômodos, sabe? A gente não pode ver os É, nossos incômodos como problemas. isso. Eu enxergo os incômodos como impulso. É, É uma forma diferente de olhar a questão do incômodo. é. O que a gente faz com isso? É isso que você está Então, chamando de incômodo, é isso que às vezes a gente chama de angústia, que é é. aquele momento Ai, que mas eu não gosto do nome. angustia e A que você fala. psicanálise adora te falar angústia, mas eu É, detesto chamar de angústia. É porque a angústia é É ruim, né? ruim. É muito ruim. É Mas só que ruim. ela é criativa. Ela É. pode paralisar, mas ela pode mover, pode movimentar e pode ser criativa. É isso que você faz. É, A sua angústia, você cria a partir eu tenho dela. essa birra da psicanálise chamando esse negócio de angústia. Esse Porque quando você. negócio, é bem esse negócio mesmo. Que angústia, você vai pensando, o negócio é ruim. Não! Né? Eu gosto da inquietude. A Às vezes é inquietude. por isso que move também. Eu quero sair daqui. É por isso que eu coloquei no É, início essa pergunta: o que eu faço com isso que está me incomodando? Então, mas faça alguma coisa. faça Dá alguma para coisa. fazer alguma coisa. Dá para fazer várias coisas, Muitas inclusive. coisas. Porque eu Exatamente. peguei um incômodo de ver que eu não enxergava as mulheres de 56 anos É, nos lugares que eu gostaria de ocupar no jornalismo, e olha quantas coisas nasceram disso. é. Olha quantas outras coisas vão Você nascer hoje não disso. faz ideia, né, de onde você vai estar aos 56 anos. E aí eu Primeiro que a tive, gente não tem controle sobre isso, mas é porque e aí eu são tive que atualizar a minha todas as visão. possibilidades, A né? visão que eu tinha para aquela época, ela Já é. já é hoje. Porque o que eu comecei a pensar onde eu Sim. gostaria de estar, e esse é um exercício legal, assim, que eu sempre falo nas minhas aulas, ó, para quem está assistindo, Uhum. faz esse exercício aqui assim, ó. Se você saísse agora, né? Entramos aí num túnel maluco, sabe? Você bate na porta da sua casa daqui a 20 anos, né? Sua casa, da sua pessoa daqui a 20 anos. Esse exercício está no livro Ouse Crescer, da Tara Moore. Eu estava lendo esse livro dela que me deu essa coisa dos 20 anos. Onde você mora? Quando eu fiz isso, eu falei, eu moro na minha casa, eu gosto da minha casa. Eu me via num lugar muito parecido da minha casa. Com quintal, né? Na hora que você abre a Aham. porta, como é que você tá? Eu me vi descalça, tá vendo? Eu não sei andar de sapato. Tô Sim. sempre descalça. Então, descalça, com uma roupa ampla, cabelo solto, tal, não sei o que lá. O que você tá... Você recebe a sua versão, né, de 20 anos atrás? Você manda embora? Não, eu recebo, chamo para entrar. E aí, o que você faz? Eu chamo para tomar um vinho. Vamos tomar um vinho. Vamos conversar. A pessoa é feliz ou infeliz? Não, muito feliz. O que essa pessoa faz da vida? Qual que é o trabalho dessa pessoa? E aí,
A pessoa que eu me vi em 20 anos era uma escritora, era uma palestrante, era uma professora. Ela não trabalhava em TV. E aí bugou minha cabeça. Sim. Que eu, "Ah, a Iana daqui a 20 anos não Como? trabalha em TV. Que a Iana agora, na Uhum. realidade, não é 20 mais, né? Agora é daqui a 17. E aí eu falei, tá, e agora pergunta, né? Como que você faz para se tornar essa Sim. pessoa? E aí, bom, a minha Iana daquela idade falou, olha, eu pedi demissão. E aí, então, naquele dia eu entendi que eu precisava de pedir demissão para me tornar aquela pessoa. O mais legal é que hoje eu já sou aquela Essa pessoa. pessoa. Eu já sou aquela pessoa. Uhum. Em 3 anos eu me tornei aquela pessoa que eu imaginava que eu ia me tornar em 20. 20 anos. Ou seja, agora eu já tenho que atualizar minha visão de futuro para ver Isso. quem vai ser a Iana dos E 60. vivendo esse pé no chão aqui agora, né? Descalça, com uma taça de Descalça. vinho, É. estudando, lendo, escrevendo, falando. Ai, que lindo, gente, maravilhoso, que delícia. É uma pena que a gente tenha que acabar esse papo. Aí eu quero pedir para você encerrar aqui para gente hoje. Vou aproveitar, né? Tem tanta gente que ama, gosta tanto de te ouvir. Ai, que Não, bom. Continue me ouvindo, gente. Desculpa falar muito. Vou encerrar falando desculpa falar muito, não. não, 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 desculpa, nunca fala peça por desculpas por favor. ser quem você é e por falar o que você fala. Eu acho que a gente precisa, acho não, acredito, tenho certeza. Acolha aquilo que faz com que você seja único. Acolha sua autenticidade, suas peculiaridades. Abrace aqueles defeitos que às vezes as pessoas falam que não é tão legal, mas acolha quem você é na sua integralidade. Olhe com honestidade para aquilo que te faz ser quem você é. E enxergue dentro daquilo que te transforma numa pessoa única, onde pode estar o seu desejo, a sua vontade e a sua vocação. Nem sempre a gente vai fazer todos os dias da nossa vida, nem sempre a gente vai ser feliz todos os dias, nem sempre a gente vai se realizar todos os dias, mas a nossa realização ela vai muito além de apenas um exercício profissional. A gente tem que pensar nessa questão da mulher como pessoas integrais, que somos pessoas que se realizam, não precisam se realizar numa coisa só. A gente não precisa ser uma coisa só. A gente pode sair da caixinha melhor, explodir a caixinha, queimar a caixinha e abraçar todas as nossas versões com generosidade, né? Porque muitas vezes nos falta, muitas vezes somos as nossas Sim, maiores algozes, verdade. né? E eu tenho procurado ser mais generosa, mais carinhosa comigo mesma. E acredito que nós mulheres a gente se cobra demais. Então, que a Isso. gente saiba a hora de se cobrar para a gente se impulsionar, mas também a hora de falar parabéns, deu, ó, curta o seu sucesso, curta a sua realização, foi. Muito Isso. bem, boa garota, boa garota. Ai, que lindo, é isso. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente e de apoiar mulheres também, porque você está sendo generosa com você também nesse processo que você está aprendendo, né? Você está falando que eu fui mais generosa com você Super. do que o seu olhar, mas eu acho que não. Acho que você está cuidando muito bem de você e de outras mulheres também. Isso também é muito legal. Não é fácil, não é simples, não é toda hora que a gente vê mulheres apoiando mulheres, né? Então, a gente vai ter muita gente voando por aí, Se Deus quiser, ó, né? é isso. E vamos junto, e Vamos vamos junto. junto. É isso, pessoal. Muito obrigada, Iana. E até a próxima. Beijo, obrigada. Voem.